Oi, professores! Então, vim aqui falar um pouco sobre o articulador, suas peças e suas funções. Esse articulador é do tipo semi-ajustável 4000S, tipo Arcon. Por que Arcon? Ar vem de arco, aqui do ramo inferior, e con vem de côndilo, que está pregado no ramo inferior. Vou começar falando do ramo inferior. Deixa eu separar daqui. O ramo inferior ele representa a mandíbula. E aqui, nessas pecinhas prateadas, a gente tem a cabeça da mandíbula ou também côndilo. A gente tem umas perfurações que o que ela significa? Cada pessoa tem um tamanho da mandíbula diferente. Ou seja, umas pessoas têm menores, maiores, né? É muito individual. Então, para a gente ajustar de acordo com cada paciente, a gente vai medir a face do paciente, medir essa distância com um arco facial e vai ajustar aqui. A gente tem o tamanho P, M, G. O P significa que na primeira perfuração que a gente vai colocar o côndilo, ou cabeça da mandíbula, o do meio, o M, e o mais exterior, externo, o G. A gente não consegue desenroscar, então a gente vai pegar essa chavinha que a gente encontrou na caixinha cinza dentro da caixa do articulador. E aqui a gente tem uma perfuração bem na base. A gente vai enfiar aqui e rodar a chavinha e colocar de acordo com o tamanho que a gente quer. O tamanho que é a distância intercondilar do paciente. E a gente com certeza vai colocar do mesmo tamanho, P de um lado, P do outro, ou M de um lado, M do outro e assim sucessivamente. Aqui, mais no meio, a gente tem a placa articular. Essa placa articular ela serve para a gente colocar nosso modelo de gesso inferior. Ela pode ser tanto magnética ou como convencional não magnética. Aqui eu deixei não magnética. No caso tinha em cima, bem aqui no meio, e eu removi para mostrar para vocês como que ela é convencional não magnética. Aqui inferior e superior a gente tem duas perfurações e aqui a gente tem essas pecinhas douradas que a gente vai encaixar. Só que mesmo assim ela vai ficar bamba, ela vai sair. Então a gente vai pegar esse parafuso maior que a gente também encontra na caixinha cinza e por trás a gente vai enroscar o parafuso maior. E aqui a gente vai colocar o nosso modelo inferior de gesso. Mais anteriormente, a nossa rama inferior, a gente tem essa mesa incisal. Ela representa a região anterior da nossa mandíbula. E como também varia de paciente para paciente, ela é ajustável, tanto para frente quanto para trás. Agora eu irei falar do ramo superior, que ele representa a nossa maxila. Bom, da mesma forma que a gente ajustou a distância intercondilar, a gente tem que ajustar a distância das fossas. Aqui a gente tem a guia condilar e o eixo da guia condilar é aqui. Como que a gente vai ajustar? Aqui a gente tem a roldana ou disco. Se a gente movimentar para cima, ela vai afastar essa distância. Se a gente movimentar ela para baixo, a gente vai aproximar as duas. Como que a gente vai saber se é P, M ou G? Quando o eixo da guia condilar está completamente fechado, é a distância P. Quando a gente sobe para cima, que a gente afasta mais um pouco o nosso disco, afasta a distância aqui, vai aparecer uma linha. Essa primeira linha é a distância M, e se a gente afasta mais, é a distância G. Então, a gente sempre vai ajustar de acordo com o ramo inferior, para ficar proporcionalmente igual, né? Aqui a gente tem a angulação de 0 a 60. Essa angulação é a angulação da fossa articular, que ela influencia na inclinação condilar. Essa inclinação da fossa articular, ela influencia também no movimento protusivo. E, como exemplo, ela é de 0 a 60. E como exemplo de 0 é a inclinação de bebês, já que eles se alimentam apenas de sucção, né?
e a gente sempre deixa na média de 30. Lembrando que sempre que a gente for mudar alguma coisa na guia condilar, a gente deve desafrouxar esses 2 parafusos maiores e depois que mexer, a gente deve apertá-los. Aqui a gente tem essa aleta preta, que tem uma angulação também de 0 a 30. Essa angulação é também conhecida como ângulo de Bennett. E aqui dentro, olha aqui, a gente tem a peça em laranja, como eu já falei para vocês, que representa a fossa articular. Do jeito que a gente mexe a aleta, a gente mexe também essa peça laranja. E, como sempre, para a gente mexer, a gente tem os parafusos menores aqui. A gente vai desafrouxá-lo, mexer a aleta do jeito que a gente quer, colocar na angulação que a gente quer e depois vai apertá-los. Como é de 0 a 30, nossa média é 15. Aqui, como vai a cabeça da mandíbula, ela tem que estar encostada em 3 paredes. Nessa peça laranja, ela vai encostar na parede superior e medial e a parede posterior vai encostar aqui na peça de metal. Aqui a gente tem também a placa articular, assim como no ramo inferior. No ramo inferior eu mostrei para vocês que ela é convencional, não magnética. E aqui eu deixei ela magnética, né, com o ímã, para vocês verem. Aí tá o ímã aqui, a plaquinha de metal e elas se encaixam aqui. Sempre lembrando que a ponta, o bico, tem que estar voltado para frente, porque senão vai estar errado. E por último, a gente tem um pino incisal, que ele serve para guiar os movimentos do articulador e também garantir o paralelismo do ramo superior e do ramo inferior. Para movimentá-lo aqui na peça, a gente também deve desafrouxar esse parafuso aqui, movimentá-lo e depois apertá-lo. A gente deve manter ele no ponto zero. O ponto zero dele é a linhazinha que circunda 360 graus de todo o pino. E como eu não tinha dito anteriormente, esse ângulo de Bennett, ele influencia no movimento de lateralidade. E a gente não deve se esquecer que, ao contrário da gente, que no caso o que move é a nossa mandíbula, no articulador isso não acontece, a mandíbula não se move, o que move é a maxila. Então, sempre que a gente for reproduzir algum movimento, a gente deve fazer, por exemplo, ao contrário, como um movimento protrusivo, que o que move é a mandíbula para frente. Então, a gente move a maxila para trás para realizar o movimento.